Olá, turma! Vamos agora para nossa aulinha de língua portuguesa, certo? Sobre as orações subordinadas adverbiais. Nós já falamos sobre as orações subordinadas substantivas, já falamos sobre as orações subordinadas adjetivas, então já está bem claro na cabecinha de vocês por que chamamos de orações, por que são subordinadas, né? As substantivas já falou, né? Porque tem o sentido tem a função de substantivo. As adjetivas têm a função de adjetivo. E as adverbiais, obviamente, elas terão, turma, a função de advérbio, certo? Por isso, elas são chamadas de subordinadas adverbiais aí. Por quê? Porque elas vão assumir aí uma relação ao período, né? Ou seja, então elas vão ter um valor de adjunto adverbial, tá certo? Tá aí essa classificação para vocês entenderem. Então vamos analisar aqui. Primeira coisa para vocês, só para revisar, que a subordinação, tá? No período composto por subordinação, se o período é composto, obviamente vai ter mais de uma oração, né? Como vocês já sabem. Então, nesse período vai ter o quê? Vai ter uma oração principal que vai trazer presa, né, a si uma outra oração que é o quê? Dependente, tá? Dependentes por quê? Dependentes porque cada uma tem seu papel como um dos termos da oração principal. Cada uma vai ter a sua função. E as diferentes funções sintáticas, quais são elas? Como eu falei para vocês, né? Temos aí as funções de substantivo, né? Função de adjetivo e a função de advérbio. E é o que a gente vai estudar agora, que são as subordinadas, que têm o sentido aí, né? Tem a função sintática de um advérbio. Bom, as orações subordinadas adverbiais são essas aí, tá? Lembrando que nós temos uma que ela não tá aí, que é a modal. Temos essa, ela é bem simples e vou explicar para vocês nessa aula. Essas aí são as orações. Nós temos a temporal, a condicional, a comparativa, a final, causal, consecutiva, concessiva, conformativa e proporcional, tá? E a 10ª, que é a modal, né? Que não está inclusa aí, mas que eu vou explicar para vocês, porque vocês, né, terão acesso a elas, para vocês não ficarem perdidos. Então, vamos aqui. Eu coloquei aqui essa tabela, tá? Para vocês observarem cada conjunção de cada uma das orações. Lembrando que eu não vou falar todas aqui, né? Porque o livro de vocês dividiu por etapas. Então, eu não vou explicar todas. O que eu vou fazer? Vou explicar uma por uma, a que solicitou. Depois eu faço um vídeo com todas juntas, certo? E aí vou solicitar o trabalho para vocês. Então, nós temos aqui as orações adverbiais. Nós temos as temporais, cuja as suas conjunções integrantes são quando, enquanto, logo que, desde que, assim que. A outra são as condicionais, que é o se, a menos que, contanto que, desde que, a não ser que. Temos aí as comparativas, o próprio nome já está dizendo, né? Comparativas, então vai haver uma comparação aí nessas orações. E as suas principais conjunções são como, o mais, tá? O que, o menos que, o tão, o tanto e o quanto. Finais, a fim de que e para que. As causais nós temos o porquê, o como, o já que, o visto que, uma vez que. As consecutivas, o tão, o que, o tanto, o que, né? Tão, que, tanto, que, tamanho e o que, tá? Ou seja, esse que aí de cada tamanho, tá, gente?
Por isso que vocês vão ver muito aí o pronome, a conjunção, né, integrante aí, que é o quê? As concessivas, embora, mesmo que, ainda que, por mais que. Conformativas, conforme, como e segunda. Essas são uma das mais fáceis que nós temos aí das adverbiais. E as proporcionais, vocês vão ver que vai indicar uma proporção, uma medida, vocês vão observar isso. Nós temos aí a proporção que, a medida que, ao passo que, quanto mais, né? Quanto menos, tá certo? Essas aí são as conjunções delas todas. Vamos seguir aqui. Qual a primeira que eu vou falar com vocês? É a oração subordinada adverbial temporal. O próprio nome já está indicando o quê? Já está indicando que ela vai exprimir tempo ou duração do fato, gente, que vai estar expresso na oração principal. Preste atenção. O que vocês vão observar aí? Vocês vão observar que vai ter na oração principal, tá? Uma expressão de tempo ou duração de um fato, certo? Tá? Então, as principais conjunções das subordinadas temporais, elas são, como eu mostrei para vocês lá no quadrinho, tá? É o quando, o assim que, depois que, antes que e enquanto. Olha só esse exemplo aqui que eu coloquei para vocês. Ele frequenta o clube desde que mudou para cá. Deixa eu colocar aqui para vocês observarem. Aqui, vou riscar aqui para vocês. Então, ele frequenta o clube desde que mudou para cá. Bom, primeiro você tem que ver qual é a oração principal. Lógico que a oração principal vai ser aquela onde você não vai encontrar a conjunção. Então, eu tenho aqui, ó. Ele frequenta o clube. Ele frequenta o clube. Tá aqui a minha oração principal. Pronto. Logo, eu sei que eu tenho aqui a minha conjunção desde que mudou para cá. É a minha oração subordinada adverbial temporal. Então, essa conjunção aqui, integrante, desde que, ela está indicando o quê? Temporal. E eu falei para vocês o quê? Que é essa conjunção, que essas orações aí, ela vai indicar tempo ou duração de um fato. Então, ele frequenta o clube. Aí vem, desde que mudou para cá. Então, eu tenho aí a informação do fato expresso na oração principal, tá certo? Ou seja, ele frequenta o clube. A minha subordinada vai agora indicar o tempo dessa frequência, desde que mudou para cá. Então, desde que é uma conjunção, o que? Temporal. Significa que na minha subordinada eu estou já expressando o tempo que aconteceu o fato da primeira oração, ou seja, da principal, na verdade. Tá bom? Então, qual seria a minha oração? A minha oração principal? Bom, eu já marquei. Minha oração principal é ele frequenta o clube. E qual é a subordinada? Desde que mudou para cá. E qual é a conjunção que está aí nessa oração? Desde que. Tá vendo aí? Então, ótimo. Essa daqui ficou tranquila para vocês, né? Que bom que vocês estão compreendendo. Bom, a oração subordinada adverbial causal já está dizendo. Ela vai indicar a causa do fato que está expresso lá na oração principal. Então, significa que a oração subordinada causal vai exercer a função de adjunto adverbial de causa da oração principal. Vocês entenderam? Vocês vão encontrar a oração principal, vai ter um fato, um acontecimento, e a subordinada vai ser a causa desse fato.
Ou seja, tá? Falando aí em questão de função, a oração subordinada vai ter a função de adjunto adverbial da oração principal. Aí nós temos aqui, ó, o ser humano explora o universo porque é curioso. Qual é a minha oração principal? Opa, primeiro eu vou descobrir onde é que está a minha conjunção. Aqui está a minha conjunção, ó. Porque aqui está a minha conjunção. Logo, a minha oração principal é: o ser humano explora o universo. Tá aqui a minha oração principal. Aqui tá a minha conjunção. Por quê? Vou dar a causa aqui porque que o ser humano explora o universo. Porque é curioso. Então, logo, porque é curioso é a minha oração subordinada causal. Ou seja, eu tenho uma situação na primeira, que é o ser humano explora o universo, e a minha subordinada é a causa dessa exploração. Tá? Eu tô dando a causa por que ele explora o universo, tá? Lembrando que a conjunção não vai ser só o porquê, você também pode encontrar aí um pois, um que, um como, você pode encontrar também um já que, uma vez que e por quanto, vocês podem encontrar aí nessas orações subordinadas causal. Mas o que vai ter? Vai ter uma situação na oração principal, certo? E na oração subordinada vai ter a causa dessa situação. Então, eu tenho a oração principal, o ser humano explora o universo. A minha subordinada adverbial causal, porque é curioso. E a minha conjunção, o porquê. Beleza? Então, vamos lá. A minha oração subordinada adverbial consecutiva. Bom, a consecutiva, turma, não é difícil de entender também não, tá? Por quê? Vou dizer para você agora. Gente, porque a consecutiva ela vai indicar uma consequência. Grave isso, uma consequência. Olha só aqui, eu vou circular bem aqui para vocês entenderem e não esquecer mais, para vocês não confundir com a concessiva, tá? Aí vem lá, concessiva, consecutiva, qual a diferença entre elas? Simples, eu vou circular aqui aqui, ó. Por quê? Porque ela vai indicar uma consequência, tá, gente? Eu vou colocar aqui bem bonito, ó, uma consequência, tá certo? Vai expressar um resultado do fato contido na oração principal. Bom, vai ter lá a oração principal, a subordinada vai ser a consequência dessa oração principal, entendeu? Ou seja, o que declarar lá na oração principal, a consequência desse fato vai estar na oração subordinada, tá? E as conjunções consecutivas, né, elas também são fáceis aí para você compreender. A mais utilizada é precedida de tal, é o tão, é o tanto, é o tamanho, tá certo? Quando eu falo tamanho, eu estou falando da conjunção. Olha só essa daqui, ó. A explosão foi tão forte, tá vendo o tão aqui? Ó, opa! Que causou pânico na multidão. Preste só atenção para vocês entenderem uma coisa aqui. Para vocês não errarem, tá? Porque o fato de aparecer o tão aqui, aí vocês já vão imaginar uma conjunção. Não, preste atenção. A minha conjunção, ela está aqui, tá? Aqui é a minha oração principal, para vocês entenderem que ele vai aparecer também na hora, ó, na minha oração principal. O que você tem que entender é que o que está expresso na primeira e qual vai ser a consequência disso tudo, tá? Então, eu não posso considerar esse tão aqui, certo? Ele vai aparecer em outras orações e em outras ocasiões. Então, a minha conjunção é o quê? Tá? Então, qual vai ser a minha principal? A explosão foi tão forte. Olha só, vai vir a consequência disso. Qual a consequência aí dessa explosão ter sido muito forte? A consequência foi que causou pânico na multidão. Causou pânico na multidão. Então, eu tenho aqui um fato, que a explosão foi tão forte,
E logo em seguida eu tenho aqui, que causou o pânico. Então, consecutiva indica consequência, tá? Então, a consequência dessa explosão foi o pânico que ela causou na multidão. Viu aí, gente, que tem uma consequência, tá certo? Então tem que prestar bastante atenção aí e cuidado com o tão, tá? Porque às vezes aparece lá e você vai colocar, tem o tão aqui, então a minha subordinada vai começar tão forte que... Não, tá certo? Nessa ocasião aí, não é dessa forma. Então, qual é a minha oração principal? A explosão foi tão forte. Qual é a minha consecutiva? Que causou o pânico na multidão. E qual é a minha conjunção? Ela tá bem aí, bem simples, né? É o quê? Certo? A minha conjunção é o quê? Aqui, para comprovar mais ainda a consecutiva, eu coloquei aqui, ó, relação causa, ou seja, qual é a relação da consecutiva? Tem uma causa e tem a consequência. Quer dizer que vai ter uma causa, né, na oração principal e na subordinada a consequência aí dessa causa. Olha aqui, a noite estava muito escura. Essa é a causa, gente. A noite estava muito escura, a causa. Qual vai ser a consequência disso tudo? Não enxergávamos nada. É lógico que coloquei as duas orações separadas, né? Sem conjunção, para vocês entenderem. Então, reunindo estes dois fatos em que, em um único período, podemos explicitar a relação causa-consequências de várias formas. Então, nós temos aqui a relação de causa na oração subordinada, né? E a relação de consequência na oração aí, como é que se diz? Relação de consequência na oração subordinada. Na verdade, causa na oração principal, tá, gente? E relação de consequência na oração subordinada. Houve aí um erro de digitação, tá certo? Então, essas são as consecutivas. As concessivas, tá vendo? Por isso que eu coloquei lá consecutiva, por causa que essa começa com com também, para vocês não confundirem. Por quê? Porque a concessiva, ela é uma oração que vai funcionar como adjunto adverbial de concessão da oração principal. De concessão. Como assim, professora? Bom, ela vai expressar, gente, uma ideia contrária. Uma ideia contrária ao que se poderia concluir, tá bom? Do que se declara na oração principal. Uma ideia contrária. Ou seja, expressa um fato que, teoricamente, impediria o fato da oração principal, mas não impede. É uma ideia contrária, que vocês vão entender, certo? Da oração principal. Parece que esse fato vai impedir de acontecer, né? O que está expresso na principal, mas não impede. Por isso que ela chama assim concessiva. Concessão é isso, tá? Uma ideia contrária. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, terminarei o trabalho. Opa, tenho que dar uma parada aqui porque essa aqui é a minha oração principal, ó. Terminarei o trabalho. Bom, vocês estão vendo que tem um fato aí? Terminarei o trabalho. Mas na subordinada vem o quê? Vem algo que teoricamente poderia impedir de acontecer a minha ação, que é terminar o trabalho, tá? Mas não vai impedir. Ou seja, tá? Poderia impedir aí esse fato de ser concluído. Vamos ver aqui o que é? Mesmo que eu esteja muito cansado. Quer dizer que, gente, terminar o trabalho, tá? Terminarei o trabalho. Aí vem o quê? Uma ideia ao contrário. Mesmo que eu esteja muito cansado, vai impedir? Não, não vai impedir, porque já tá dizendo na primeira que vai terminar o trabalho, mesmo que eu esteja muito cansado. A concessiva é isso, ela tem essa função aí de concessão, tá? Da oração principal. Ou seja, vai expressar uma ideia contrária. Contrária ao que pode ser concluído aí na oração principal, tá?
que seria eu terminarei o trabalho, mesmo que eu esteja muito cansado. Então, qual seria a minha oração principal? Terminarei o trabalho. E a minha oração adverbial concessiva? Mesmo que eu esteja muito cansado. Qual é a minha conjunção? Mesmo que. Viu aí que simples? Vamos continuar. Bom, a oração modal são orações, né, que vão expressar o modo como foi executado a ação da oração principal. É muito simples a modal, gente. Muito simples. Ela vai exprimir uma ideia de modo, tá? Ou seja, essa oração vai indicar a maneira como se realiza, como se realizou o fato que foi declarado na oração principal. Pronto, entendeu? Vai ter aí essa função. Então, qual é, professora, a conjunção dela? Simples, a conjunção aí é essa locuçãozinha aqui, ó. Sem que. Não é simples? Não é simples a modal? Então, eu tenho aqui a oração principal, ó. Ele deixou o local. Tá bem aqui? Ó, a minha principal. Ele deixou o local. E eu logo em seguida venho, sem que o ouvisse. Tá? Qual foi o modo que ele deixou o local? Ele deixou o local sem que o ouvisse. Então, a minha subordinada está expressando aqui, ó, a função de modo. O modo, tá? A maneira, a forma em que o fato foi realizado. Então, ele deixou o local sem que o ouvisse. E aqui está a minha conjunção aqui, tá? Então, oração principal, ele deixou o local. Oração subordinada, sem que o ouvisse. Conjunção, o sem que, bem aqui. Ou seja, essa locuçãozinha aí é a minha conjunção, ok? Então, oração subordinada adverbial modal indica, expressa modo. Aqui para vocês confirmarem. Ó, eu tenho aqui, tá vendo? A minha oração principal. E aqui eu tenho a minha oração subordinada adverbial modal. Pronto, turma? Então, bons estudos para vocês. Nossa próxima aulinha serão as outras orações, tá bom? Porque como foi dividido por etapa, vai ficar mais fácil para vocês compreenderem. Depois, eu faço um vídeo com todas elas, com outros exemplos, né? E com dicas. Primeiro vamos entender. Depois a gente pega as dicas. Ok? Qualquer dúvida já sabe. No meu privado. Capriche na atividade.